Quanto mais você agradece, mais essa luz vai expandindo, vai crescendo, até que essa luz envolva todo o seu corpo agora. Isso. E você se autoilumina. Nesse processo de autoiluminação, talvez você já comece a sentir um certo bem-estar. Mas você continua agradecendo. E então, essa luz vai extrapolando os limites do seu corpo e vai aumentando exponencialmente, cada vez mais. E ela então vai envolvendo todo o ambiente em que nos encontramos, irradiando de você em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que estivesse iluminando tudo que está à sua volta. Isso, irradie do fundo do seu coração, da sua alma. Então a sua luz irradiada se conecta a cada um de nós que estamos presentes nesta reunião hoje, seja presencialmente, virtualmente, inclusive espiritualmente. E todos nós vamos irradiando e nossas luzes vão se conectando uns aos outros. E assim a gente vai formando uma linda corrente de luz, que nos conecta também aos nossos mentores espirituais, e através deles nós nos conectamos ao nosso Mestre, nosso grande amigo e Mestre Jesus, que distribui nessa corrente de luz todo o seu amor infinito, percorrendo essa corrente, atingindo cada um de nós, nos preenchendo com o amor do Cristo, como se Ele estivesse aqui conosco, nos abraçando. Um abraço fraternal, cheio de amor, que nos preenche. Receba esse abraço agora. E talvez uma sensação de plenitude comece a fazer parte de você. E para que possamos agradecer ainda mais por esse momento, por essa oportunidade, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira agora, profundamente, enche o seu peito de ar e solta, percebendo novamente seu corpo, vai percebendo suas pernas e braços, e assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos conectados, preparados para começar o nosso estudo de hoje. Pessoal, eu estou tendo um probleminha aqui com o YouTube, tá? Quem tiver tentando entrar pelo YouTube, não sei por que razão, ele está dando um erro aqui, e acho que hoje a gente não vai conseguir a transmissão ao vivo. Porém, eu estou gravando no Meet, de qualquer forma eu vou colocar no YouTube depois a gravação do Meet, tá? Estava cortando a sua voz. Estava cortando sua voz. Tava cortando? Tava, agora não, agora voltou normal. Você tirou aquele microfone e parou. Tá normal. Agora tá normal. Normal. Tá me ouvindo bem aí, né? Oi? Alto e bom som. Ah, que bom, que bom. Bom, não sei o que aconteceu no YouTube aqui, mas eu vou até fechar ele aqui, não vai dar pra gente fazer o ao vivo hoje. Deve ter sido algum probleminha de internet, não sei. A gente vai continuar pelo Meet. Muito bem, pessoal. Continuando nosso estudo, né? Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós fizemos o estudo do item número 15 na semana passada, dentro
do subtítulo Perdão das Ofensas, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Né? A gente fez a leitura do primeiro parágrafo do item 15 do Evangelho. Foi muito interessante porque a gente estava falando a questão de, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente está buscando ser maior. Né? O tema da semana passada foi esse. A gente, principalmente devido ao nosso orgulho, a gente quer ser maior, sempre maior. Quando a gente quer ser maior, é quando a gente se compara ao outro. E aí a gente quer ser maior que o outro, porque como que eu sei que eu sou maior? Eu só sei se eu sou maior ou menor se eu tiver uma referência. Né? Tanto é que lá na matemática, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente aprende o sinalzinho é maior que, menor que. Ou seja, você só sabe se algo é maior ou menor quando você tem uma referência de outra coisa. Né? Se eu tenho uma bola de gude e uma bola de tênis. A bola de tênis é o quê? Maior que a bola de gude. A bola de gude, ela é menor que a bola de tênis. A bola de tênis é menor que a bola de basquete. Né? Então, sempre o maior, o menor, ele vai buscar uma referência. Boa noite. Quando a gente fala que quer ser maior, é porque você está se comparando a algo ou a alguém, principalmente a alguém. Todas as vezes que eu quero ser maior, eu quero ser maior que alguém. E talvez esse não seja o caminho. Talvez não, esse não é o caminho. Pelo menos não o caminho que Jesus ensinou. Nós não temos que procurar ser maior que alguém. Nós temos que procurar ser melhor. Melhor que nós mesmos. Eu não tenho que ser maior que meu vizinho, que meu amigo, que meu parente, que ninguém. Eu não tenho que me comparar a ninguém. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Eu tenho que sempre me tornar uma pessoa melhor todos os dias. E para que eu faça isso, eu tenho que praticar a lei do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, a lei de amor. Quanto mais eu me torno uma pessoa melhor, mais benevolente eu sou, mais indulgente eu sou, mais paciente eu sou, mais resiliente eu sou. Ou seja, eu vou me tornando melhor quando eu vou desenvolvendo qualidades morais, praticando em mim a chamada, então, às vezes até temida, tem gente que tem medo dessa frase, reforma íntima, né? Então, quanto mais eu pratico essa reforma interior, trabalhar eu comigo mesmo, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Jamais maior que alguém, mas melhor. Melhor que eu mesmo, melhor que eu fui ontem. Nas minhas qualidades como ser humano. Né? Então, esse é o objetivo, nos tornar pessoas melhores, seguindo a lei de amor, segundo o Evangelho nos ensina. Lembrando, o Evangelho é o ensinamento do Cristo, a boa nova, né? Então a gente falou muito disso semana passada, dessa questão de buscar ser melhor, né? E o que isso tem a ver com o perdão? Claro que tem a ver. Como é que eu vou conseguir ser alguém melhor se eu ficar carregando mágoas e ressentimentos? É impossível. Quando alguém me ofende, quando algo acontece, eu me sinto magoado, ressentido, eu não vou conseguir melhorar. Enquanto aquela mágoa estiver ali me corroendo por dentro, como é que eu vou conseguir ser melhor? Aquela mágoa vai estar me machucando. E essa mágoa me machucando me causa dor. E ao me causar dor, com certeza eu vou me entristecer, eu vou me enraivecer, vou deixar a cólera às vezes tomar conta, vou ficar chateado, nervoso, irritado, triste, depressivo, magoado. Isso tudo me arrasta para baixo.
me impede de ser uma pessoa melhor. Então o perdão tem tudo a ver. Quando eu quero verdadeiramente dar o próximo passo, me tornar um pouquinho melhor, é impossível fazer isso se eu não me libertar das amarras que me prendem. Amarras da dor, da angústia, que me prendem, que me fazem ficar parado. E eu só me liberto da dor quando eu perdoo. Eu só vou conseguir me desfazer dessas algemas, dessas amarras que me mantêm estacionado no mesmo lugar, quando eu aprender a perdoar. Porque quando eu perdoo, eu estou tirando a dor de dentro. Eu estou tirando aquilo que está ali me corroendo. Eu estou jogando isso fora. Eu estou me libertando. Perdoar é se libertar. Nós sabemos disso. Só que todo mundo já ouviu falar isso. Que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Mas viver isso, entre falar isso, saber, conhecer isso, né, ter o conhecimento dessa frase e fazer isso a uma distância muito grande. Porque a gente sabe que devido ao nosso orgulho exacerbado, tem vezes que a gente fala, a gente julga, a gente diz para nós mesmos que eu não dou conta de perdoar. É impossível perdoar. Quantas vezes você já falou isso para você? Quantas vezes você já falou para você que você não consegue perdoar? Quantas vezes você já falou para você que você não consegue fazer alguma coisa? Qualquer coisa. Isso aí não é para mim. Isso eu não dou conta. Perdoar? Isso é conversinha para boi dormir. Isso não existe. A maioria das pessoas pensa assim. Principalmente as pessoas que não conhecem o Evangelho. E aqui eu não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de espiritismo. Eu estou falando de conhecer o Evangelho, conhecer a mensagem de Jesus. Entender o que ele veio aqui ensinar para nós. Quem não conhece o Evangelho, quem não sabe, não entende verdadeiramente o que Jesus veio fazer aqui, esses têm ainda mais dificuldade de perdoar. Mais dificuldade. Não estou dizendo que não existem pessoas que naturalmente conseguem perdoar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem não conhece o Evangelho, quem não conhece Jesus, tem muito mais dificuldade para perdoar. Porque joga tudo no momento. Só vive, essa vida é só uma. Esse negócio de vida após a morte, isso é conversa para boi dormir. Esse negócio de perdoar. Tem muita diferença no mundo, tem muita injustiça no mundo. Quem tem essa visão limitada de uma vida só, quem não acredita na vida futura, que é a vida do espírito, a vida da alma, que é eterna, não consegue enxergar um mundo justo. Só vê injustiça. Porque se você for parar para pensar, para e pensa nas coisas que estão acontecendo agora no mundo. Quanta coisa ruim, quantas catástrofes, problemas, desigualdades, injustiças estão acontecendo nesse momento no mundo. Mas quando a gente tem uma visão mais ampliada, quando a gente tem uma visão que entende que essa vida é um simples momento que a gente está passando, que tudo que nós estamos vivendo são consequências das nossas escolhas, e aí a gente enxerga a justiça. Quando eu entendo que eu sou uma alma imortal, que eu fiz muitas escolhas lá atrás e que hoje eu estou colhendo os frutos dessas escolhas que eu fiz, tanto as escolhas que eu fiz em outras vidas, quanto as escolhas que eu estou fazendo agora. Eu já estou colhendo frutos delas. Né? Então, quando você tem essa visão mais ampla, você consegue enxergar a beleza de Deus, a justiça de Deus acontecendo. Mas se você não tem a visão muito limitada de que vida é uma só, de que tem gente que duvida que Jesus existiu, gente. Vocês sabem disso.
Tem gente que questiona se realmente Jesus existiu e veio aqui na Terra. Então, imagina a dificuldade que deve ser para essas pessoas em compreender o poder do perdão. Para nós que temos um pouquinho de acesso ao Evangelho, que estamos aqui estudando o Evangelho, já é difícil. Imagina para essas pessoas que ainda não enxergaram, não aceitaram, não conheceram o Evangelho. É muito mais difícil. Mas, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente vai de encontro ao Evangelho, quando a gente vai de encontro a Jesus, aí fica mais fácil. Por quê? O conhecimento liberta. Então, eu entendendo o processo do perdão, sabendo como ele funciona e quais os benefícios reais que ele vai causar para mim, aí eu começo a entender que é possível perdoar. Aí eu começo a entender que já não... Eu começo a conceber que não é tão difícil assim quanto parece. Que basta eu saber vencer o meu orgulho. Basta eu saber lidar comigo mesmo. Com o meu orgulho que fica muitas vezes me puxando para trás. Ou me impedindo de avançar. Né? Então, conhecimento liberta. Jesus disse a famosa frase, né? Conheceis a verdade vos libertará. Outro dia, eu lembro, tem um episódio lá, que eu manifestei também, né? Não concordo e tal. E aí a pessoa ficou com raiva de mim. Você não concordou? Eu não aceitei, né? E essa pessoa não vai na minha casa e tal, enfim. Eu encontrei com eles no supermercado, cumprimentei, normal. Aí a pessoa saiu, né, andando lá. Nem te respondeu. Aí depois mandou um recado pra mim, né? Se ela vier até a mim pedir perdão, pedir desculpas, eu perdoo. Eu só vou conversar com ela se ela chegar até a minha pessoa e pedir perdão, e pedir desculpas. Aí eu pensei comigo, né? Não seja por isso, quando eu ver ela na próxima vez, não seja por isso, não, minha querida. Se eu te ofendi, então, Me perdoa. me perdoa, porque da minha parte. E é engraçado isso, né? Tá vendo o orgulho falando? Se ela não vier até mim... É como se fosse humilhar, né? Como se fosse humilhar. Ela tem que humilhar, e vir até a minha pessoa me pedir perdão. Tipo assim, pra mim não vai ser humilhante isso. É um ato de amor. Exatamente. Tirar ela desse pensamento. E é bom você ter falado nisso, porque tem a questão, o perdão ele tem dois lados, né? Tem a questão de você perdoar alguém que te ofende, que é o ponto principal, o que a gente está falando, né? Quando eu sou ofendido, eu ter a capacidade moral de passar por cima do meu orgulho e perdoar a pessoa. E a questão também de reconhecer quando a gente erra. E a gente ter essa humildade de chegar na pessoa e reconhecer, olha, me perdoa. Se eu te ofendi, se eu te causei algum mal, me perdoa. E o que eu puder fazer para reparar o que eu te fiz, se eu te fiz algum mal. Isso também é um sinal de humildade. E isso está relacionado, está tudo correlacionado, né? Então, quando eu faço algo que a pessoa se sente ofendida, às vezes a gente, na nossa cabeça, porque a gente nunca é o bandido, a gente sempre é o mocinho, né? Então, quando eu faço algo e a pessoa se sente ofendida, geralmente o que a gente fala? Isso é frescura. Eu não fiz por maldade. Eu não tive a intenção. A pessoa que está levando para um lado errado. Não importa se ela está entendendo de uma forma diferente que você. E se essa forma que ela entendeu fez ela se sentir magoada. Não importa. Ela está se sentindo magoada. Né? Ela está meio que com orgulho ferido, né? Sim, ela está com orgulho ferido. Então, quando eu dou esse primeiro passo para reconhecer que se ela se...
Olha bem a frase, eu não estou falando assim, eu errei com você, me perdoa. Porque às vezes você, na sua concepção, você não errou. Mas isso não te impede de chegar na pessoa e falar, se você se sentiu ofendido, ofendida, se isso causou algum mal para você, me perdoa. Se eu soubesse, Tá vendo? naquela hora, naquele momento. Tá vendo a diferença? Da minha parte. E ali você está demonstrando que você pode reconhecer um erro, se você estiver errado. Você está demonstrando que você tem ali uma humildade para reconhecer um erro. Aí a pessoa que vai definir se ela vai continuar levando essa mágoa para frente, vai virar as costas e não te perdoar, ou se ela vai te perdoar e ali vai existir uma reconexão, né? E aquilo vai passar e vai ficar tudo bem. Agora, quando eu sofro a ofensa, porque aí vamos inverter os papéis agora. Alguém fez algo e eu me senti ofendido. Tá, mas e se a pessoa não... Na maioria, eu arrisco dizer aqui, gente, na maioria das vezes, a pessoa não teve intenção. Na maioria das vezes, a pessoa que nos ofende, ela não teve a intenção. Mas às vezes a pessoa está muito ferida. Isso, às vezes ela está no momento que ela está ferida, que ela tá agredindo as pessoas porque ela está no momento em que ela está passando muita dificuldade. É a forma dela se defender. Talvez nem ela saiba disso. Não estou falando que isso é 100% dos casos, tá, gente? Estou falando que é a maioria. Claro que tem gente que deseja vingar mesmo. Ela faz com a intenção. Não, ó, me prejudicou, agora eu vou mostrar para ela quem eu sou. E quer vingar. Vingança é a pessoa desejou fazer o mal. Ela teve a intenção ali de te retribuir o mal que ela acha que você causou a ela. Tá? Mas, tirando esses casos de vingança, a pessoa ofende, ela nem... Na maioria das vezes ela não está percebendo que ela está te ofendendo. Ela estava ali num momento que ela pensou só nela, ela não conseguiu ampliar a visão dela para entender as pessoas à sua volta, tomou uma decisão, tomou uma atitude pensando só no bem-estar próprio e acabou ofendendo. Ou influenciado por um momento, por um movimento que está acontecendo ali naquele ambiente, né? Ou alguém está ali buzinando na cabeça dela, nem que seja um obsessor, né? E aí ela está fazendo. Portanto, a gente entendendo isso, fica muito mais fácil de praticar o perdão em si, de perdoar, de não deixar a mágoa entrar. É o que a gente falou também semana passada. Quando eu, por causa do meu orgulho, eu me sinto ofendido, é como se eu colocasse um alvo no meu peito e deixasse as flechas acertarem, as ofensas. Quando eu passo a entender que cabe ao outro fazer o que ele quiser fazer, e eu decido que eu não vou deixar a ofensa entrar, eu tiro esse alvo. Eu não deixo essa flecha me atingir. Então ela cai antes de chegar em mim. Sabe aquele salmo? Acho que eu não lembro, eu não sou muito bom com isso, mas não sei qual que é o número do salmo. Aquele que fala assim, andarei por entre os meus inimigos e eles não me acertarão. Tem um salmo que fala disso. Não sei se é o 91. Não, né? Mas tem um salmo que fala, sempre tem alguma coisa. Andarei nos meus inimigos e eles não me atingirão. Essas coisas. O que é isso? É exatamente quando a gente decide não permitir as ofensas nos atingir. É aquele vídeo que eu pus há um tempo atrás da Anete Guimarães, ela falando que Deus não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque ele não se ofende. Ele não precisa perdoar, ele não se sente ofendido. Ou seja, ele é inofendível. A partir do momento que eu não deixo as ofensas me atingirem, eu não tenho por que perdoar. Não me fez mal, não me causou nada de negativo. Não entrou em mim, não está ali me corroendo. Não entrou. Essa é a blindagem.
quando eu não permito a ofensa do outro, seja qual for essa ofensa, penetrar no meu sistema, entrar no meu coração, fazer parte de mim. A questão do veneno, né? Depende da quantidade. O veneno é o seguinte, só vai fazer efeito se você tomar. E a gente está tomando veneno todo dia. As pessoas destilando os venenos, às vezes sem intenção, mas está destilando. Ter a intenção ou não ter a intenção não significa que ela não está destilando o veneno ali. E ali eu decido, peraí, desse aqui, vou tomar. Deixa eu ser comigo. Vingança é um prato que se come frio. Pronto, tomei o veneninho. Deixei aquela ofensa penetrar em mim, tá ali o bichinho me corroendo por dentro. O bichinho da ofensa, da mágoa, do ressentimento. E tem gente que carrega isso, gente, uma vida inteira. E uma coisa que a gente falou também, né? Às vezes é um negocinho assim, ó. É um motivo tão pequenininho. Eu mesmo fiquei tão surpresa com essa atitude dessa pessoa. Ela tá em tratamento de câncer há muito tempo. Tratamento de câncer? Olha aí. Isso não era tratar assim. Será por quê, né? Que está tratando de um câncer? Porque as doenças que a gente traz pra gente começa aqui. Todas começam aqui. Começa nos nossos pensamentos e vai se desenvolvendo através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Ou seja, o que a gente está plantando, a gente vai colher. E entender essa responsabilidade quase ninguém entende. A culpa é do outro. A culpa é do governo. A culpa é da minha família que não me entende. A culpa é da minha esposa que não me apoia, do meu marido que não me compreende, da minha mãe que me abandonou, do meu irmão que não gosta de mim. Entende? Enquanto você vai colocando a culpa no mundo, você vai deixando a mágoa te dominar. Enquanto a gente não traz a responsabilidade para nós, o que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para ficar mais feliz? O que eu posso fazer para sair dessa situação que eu não estou gostando? Mas é mais fácil parar, pôr a culpa no mundo e reclamar. É mais fácil falar, não, mas é porque o fulano é um imbecil, o fulano é um agressor, o fulano é um criminoso e fez isso comigo, se fazer de vítima. É mais fácil. Eu estava vendo um estudo que foi feito da neurociência, gente. Vocês acreditam que reclamar dá prazer? Vocês acreditam nisso? Naquele momento que a pessoa está reclamando, que ela está falando das coisas ruins que estão acontecendo na vida dela, tem alguém ouvindo. Então, naquele momento, ela está recebendo uma atenção. Nem que seja ali por frações de segundo, um instante bem pequeno. Então, enquanto ela está reclamando e tem alguém ouvindo, ela está sentindo prazer. O prazer de ser ouvido. Então, aquilo está saciando uma necessidade da pessoa. Por isso, ela libera a dopamina. O hormônio da alegria, da felicidade, do prazer. Então, naquele momento, é uma dopamina rápida. Ela está ali se saciando. Por isso que a pessoa vicia em reclamar. Porque eu reclamo para você aqui, você me dá ouvido. Aí você fala, coitado, meu Deus. Ai, nossa, a pessoa me deu atenção. Aí eu vou ali na frente, reclamo de novo para outra pessoa. Aquela pessoa vai me ouvir. E aí, o que acontece? Eu vicio em reclamar. E ao invés de fazer algo para melhorar, eu fico ali, naquele ciclo vicioso da reclamação, do resultado ruim, da vida chata, de tudo, nada dá certo para mim. Eu viro vítima, vitimismo. Gente, quando você encontrar com alguém que estiver no padrão da vítima, não fomente isso. Você está piorando a pessoa. Ao invés de falar assim, meu Deus, é difícil, né? Você tem que falar, não, levanta essa cabeça, vai dar certo. Procura algo que você possa fazer para melhorar isso. Se você puder ajudar, ajude, mas você tem condição de melhorar. Você tem condição de aprender. Você não tem cérebro? Todo ser humano tem cérebro. Se nós temos cérebro,
Nós temos a capacidade de aprender. Se eu tenho a capacidade de aprender, eu tenho a capacidade de melhorar. Porque toda vez que eu aprendo, eu melhoro. Então, vítima não leva ninguém a lugar nenhum. Se você está se fazendo de vítima, ou se conhece alguém próximo a você que está se fazendo de vítima, tira ela desse comportamento. Faz ela enxergar que isso não vai fazer ela melhorar. Ah, perdoar é tão difícil, mas a pessoa me magoou tanto, como é que eu vou perdoar? Impossível perdoar. Olha o padrãozinho de vítima aí também. Entende? Não, peraí. Cara, tem uma pessoa que recebeu as maiores ofensas da humanidade. Que pessoas muito próximas a ele o traíram. E colocaram ele pregado numa cruz. Esfolaram ele vivo. E ele só distribuiu amor. E ele perdoou. Tá, tudo bem, eu não sou tão grande quanto ele. Mas ele deu exemplo. Ele mostrou que é possível. Então por que não começar perdoando as pequenas ofensas? Eu começo a fazer os pequenos passos. As pequenas ofensas eu começo a perdoar. E de repente eu começo a virar uma chave aqui na minha mente. Olha, peraí, não é tão impossível assim, ó, consegui. Aí de repente as ofensas um pouco maiores você já começa a aprender a perdoar também. Quando você vê, quando vier as ofensas realmente fortes, você vai ter recurso. Você vai ter pelo menos ali dentro da sua mente, você vai ter ali a crença de que é possível. Pode ser bem desafiador, mas não é impossível. Então eu vou lutar para fazer isso. Em algum momento pode ser que eu consiga. Em algum momento pode ser que eu consiga. Engraçado que no iniciozinho ali do item 15, ele fala assim, perdoar os inimigos é perdoar nós mesmos. Aí eu estava pensando aqui comigo, né? Como assim? O que ele quis dizer? Perdoar o inimigo é perdoar a si mesmo. Eu estava com dificuldade de entender essa frase. Mas eu acho que a espiritualidade colocou uma luz na minha cabeça e me explicou e me fez entender isso. A gente erra todos os dias, é ou não é? Mesmo querendo acertar, nem que seja numa coisa bem simples, em casa ou no trabalho, a gente acaba, por causa do nosso orgulho, cometendo uma falha. Talvez uma resposta mais grosseira que você dá para uma pessoa que você gosta, que você ama, que é do seu convívio. Isso é errar, né? Eu fiz isso agora há pouco. Estava com pressa para vir, e aqueles querendo falar comigo, eu dei uma resposta dela. Fiz isso. Quer dizer, a gente erra todo dia. Tá. Se todos nós erramos, praticamente todos os dias, quando eu enxergo o erro do outro e eu perdoo, eu estou me colocando na condição assim. A condição que está na oração. Perdoai aos nossos inimigos, aos nossos ofensores, a quem nos ofende, assim como eu vos perdoarei, ou vos perdoei. Essa oração já é um ensinamento disso. A partir do momento que eu abro o meu campo mental, emocional, para perdoar um erro, significa que eu estou dizendo para Deus, Pai, eu também erro. Então eu também estou me colocando numa condição de ser perdoado. A partir do momento que eu perdoo, eu estou abrindo contigo o direito de receber o teu perdão. Entenderam a conexão ali? Ficou claro? Ó, a partir do momento que eu aprendi a perdoar o outro, eu estou mostrando para Deus que eu também erro e que também eu posso ter o direito de receber o perdão dele. Que pode ser, consequentemente, o perdão das outras pessoas. Vou dar um exemplo mais prático. Tem um exemplo aqui que é fantástico.
Eu, como pai, tenho que educar meu filho. De repente, eu sou uma pessoa que fuma. Como é que eu vou ensinar o meu filho não fumar? Como é que eu vou falar para ele, meu filho, não pode fumar? Ou beber, sendo que ele me vê todos os dias acendendo um cigarro, tomando uma bebida. Entenderam o processo? Quando é que o meu filho vai me ouvir? Nunca. A não ser que eu pare de fumar. Que eu dê o exemplo. Olha, isso é ruim, então eu não faço mais. Porém, quando eu começar a dar o exemplo, aí ele vai pensar, puxa, meu pai não faz isso. Pelo menos não faz mais. Isso realmente não deve ser bom. Porque o que verdadeiramente ensina é o exemplo. Então, se eu não quero que o meu filho faça algo errado, eu não posso fazer algo errado. Então, eu tenho que fazer para mim primeiro o que é bom, para que os outros entendam isso e façam o que é bom. O exemplo, entendeu? Então, se eu quero receber o perdão, eu tenho que perdoar. Tinha um amigo meu, é muito engraçado. O cara já é da minha idade. Um dia eu cheguei na casa dele, ele tinha mania de chupar dedo. Já adulto. Ficava com o dedo na boca. Chegava na casa dele, ele abria a porta com o dedo na boca, limpava a mão assim e me dava a mão para me cumprimentar. Era muito engraçado. Um dia a gente estava lá na casa dele, a gente estava ali, as meninas preparando o jantar, a gente conversando, né? E a filhinha dele, na época, a filha dele tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos. Entrou na cozinha chupando o dedinho também. E nós estávamos conversando e ele estava com o dedo na boca conversando comigo, imagina. Aí ele viu ela chupando o dedo assim, ele falou para ela, filha, tira o dedo da boca, só o papai que pode. O que vocês acham? Você acha que ela aprendeu a parar de chupar dedo? Sem brincadeira, o dedo dela é achatado. O dedo da mão direita é menor, o dedão da mão direita é menor que o dedão da mão esquerda. Fato. De tanto ela chupar dedo, desde criança. Porque o pai chupava dedo. Então, quando eu perdoo, eu mereço ser perdoado. Quando eu faço, eu dou o exemplo para ensinar. Como é que eu vou ensinar algo que eu não faço? Aí está a lógica. Perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Quando eu aprendo a perdoar a mim, a quem está à minha volta, eu dou o direito para as pessoas me perdoarem, para Deus me perdoar. Olha o quanto isso é profundo. Juliane falou aqui. Acredito que para conseguir perdoar o outro, primeiro tem que aprender a me perdoar. É o que ela falou aqui, ó. O perdão começa em mim, depois se estende ao outro. Exatamente isso. É exatamente isso. Fazendo essas considerações, entendendo agora como que tá, que pé que está o nosso estudo, a gente vai para o próximo item. Na verdade, não é o próximo item, tá? Continuando ainda do item 15 do capítulo 10 do Evangelho, só que agora a gente vai para o segundo parágrafo, tá? Esse item tem 2 parágrafos. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdão dos lábios, perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo. O meu Tamagotchi está pedindo comida. Peraí. Então, muitas pessoas dizem, eu te perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer no mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ela não tem senão o que merece. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Que perdão é esse, gente?
Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento, de inferioridade. A pessoa acha que está por cima, né? Vamos pegar um exemplo da Jerusa. Eu só perdoo se ela vier falar comigo. A pessoa acha que está por cima, mas isso está mostrando só a inferioridade dela, né? Que é o que falou aqui. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e inferioridade. Claro, moral, né? Não ouvideis, não esqueceis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que as palavras. Adivinha quem falou isso? Apóstolo Paulo, Leão, 1861. Há duas formas de perdoar, pela palavra ou pelo coração. E eu achei muito interessante, gente, que nesse parágrafo ele explica o que é o perdão. Ele dá a definição de perdão. O que é o perdão? Tem gente que fala assim, perdoar é esquecer. É? Você esquece o que aconteceu? Você não vai esquecer. A não ser que te dê amnésia de algum problema mental, ou se tem problema de memória, você vai esquecer. Mas a gente não esquece os fatos que aconteceram na nossa vida. Né? Pelo menos os mais importantes a gente vai levando, as lembranças vêm. Só com o Alzheimer que acontece isso. Oi? Só no Alzheimer que a gente esquece. Só no Alzheimer. No Alzheimer é um problema mental, né? Uma degeneração física que faz você parar de lembrar, perder as conexões. Eu digo para vocês, na verdade, como dizia Jesus, em verdade vos digo, nós não esquecemos nada. Vocês devem estar me chamando de louco porque eu estou falando isso. Mas é verdade, segundo a neurociência, tudo que você viveu desde quando estava na barriga da sua mãe até hoje, está tudo aí na sua mente. É claro que está na onde? Não está na sua consciência, no seu consciente. Essas memórias, todas elas estão no inconsciente. Uma parte da nossa mente que a gente não controla. Nós conscientemente não lembramos de tudo, mas tudo que vivemos está no nosso inconsciente. Tá aí. Você só não tem uma lembrança consciente disso. Bom, então perdoar não é esquecer o passado. O passado não. Isso não é perdoar. Perdoar não é falar, eu perdoo, mas também não convivo, some da minha frente. Também isso não é perdoar. Você não me perdoou, né? Você não quer ver nem a pessoa pintada de ouro na sua frente. Quer dizer, a mágoa está aí ainda. O rancor está ali ainda, corroendo você por dentro. Por mais que da boca para fora, nas palavras, você fala a frase. Falar a frase é muito fácil. Agora, fazer. No estudo de Joana, foi falado isso ontem. Muito importante. A diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecer, ter aquela informação na sua cabeça é uma coisa. Agora, fazer, essa é a diferença. É a prática. O sábio, ele faz. Quem conhece, só conhece. Aquilo é um aprendizado que está na cabeça da pessoa. Entre conhecer e fazer é uma diferença muito grande. Nós já conhecemos o Evangelho e sabemos que Jesus pediu para que a gente perdoasse. Mas fazemos isso? Quando fazemos e praticamos o perdão, isso é sabedoria.
Quando a gente escuta o Evangelho, lê o Evangelho e entende que Jesus pediu para a gente perdoar, isso é só um conhecimento. Isso é teoria. Conhecimento é teoria. Sabedoria é prática. Quer ver um exemplo? Não precisa me responder. Eu acredito que você saiba levantar o braço. Você sabe levantar o braço. Levanta o braço. Aí você vai levantar o braço. Isso é sabedoria. Saber levantar, achar que sabe levantar o braço é conhecimento. Levantar o braço, a ação, é sabedoria. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E aí, ele vem explicar para nós. Então, quando eu falo, eu perdoo apenas pela boca, mas não sinto isso no meu coração, esse não é o verdadeiro perdão. Isso é uma hipocrisia, uma farsa. Você está querendo enganar a si mesmo e o outro. Olha que essa definição de perdão que ele fala. O esquecimento completo e absoluto das ofensas. Ele não falou do passado. O esquecimento absoluto e completo das ofensas é próprio das grandes almas. Essa é a definição de perdão. Esquecer não o fato, não a pessoa. Esquecer a ofensa que nos foi feita. Isso é perdoar. Quando eu esqueço a ofensa, a dor vai embora. Alguns dizem que perdoar é perder a dor. Mas você só perde a dor quando aquela ofensa não está mais dentro de você. É a brincadeira que eu fiz aqui da flecha, o alvo. Quando a flecha não te atinge, do salmo lá. Muitos tentarão, mas ninguém me atingirá. Né? Eu não serei atingido. Quando eu não permito aquela ofensa me atingir, penetrar no meu coração. Eu esqueço não a pessoa, não o que aconteceu. Eu esqueço a ofensa. Isso é perdoar. E aí quando eu faço isso, eu esqueço a ofensa, eu vou saber como conviver com essa pessoa. Existe uma questão aí que é importante a gente falar aqui. É claro que perdoar e confiar, há uma diferença, uma distância entre os dois. Até porque se a pessoa tem aquele hábito de ficar ali fazendo aquele mesmo comportamento, né, que às vezes ofende, se eu ficar confiando, ela vai ficar fazendo aquilo comigo o resto da vida. Entende? Perdoar não é confiar. Não, você perdoa e esquece a ofensa. Porém, você lembra do que aconteceu. E se você for um pouquinho inteligente, você vai saber que talvez a pessoa pode fazer o mesmo ato. E pode te ofender de novo. Então, você não vai confiar. Então, você vai até se aproximar da pessoa, mas você já vai saber que ela pode fazer algo ali, repetir aquilo, fazer aquilo de novo. Então, você já vai estar ali precavido com relação àquilo. Por exemplo, eu conheço um colega de trabalho. E aí, eu pedi para ele guardar um relatório que eu fiz lá no meu trabalho, porque eu não tinha como guardar o papel na hora, ele guardou para mim. Aí ele pegou o relatório e falou que foi ele que fez pro meu chefe. Já passou por isso? Aí ele entrega o relatório e fala que foi ele que fez. Beleza, né? Me prejudicou? Talvez não muito, mas ele tirou vantagem sobre mim. Tá. Isso me ofendeu? Beleza, me ofendeu. Tá, então vamos trabalhar isso. Tá, ele fez uma coisa ilícita. Cara, eu convivo com a pessoa todo dia. Aí eu vou ficar amargando aquilo? Tá. Então eu sei que ele tem essa ética, né? Tudo bem, vou perdoar a ofensa, porém, eu não vou ser besta de ficar entregando relatório para ele de novo.
Entendeu? Eu não vou confiar isso nele mais. Vou perdoar o erro que ele cometeu, vou tocar a vida, não vou me prender na dor, naquilo, porque aquilo já passou. Eu vou fazer outro relatório ainda melhor e vou mostrar para o meu chefe que eu sou capaz de fazer um relatório ainda melhor. Então eu perdoo, não vou ficar com raiva da pessoa. Perdoei, mas não vou confiar de dar outro relatório para ele. Entende a diferença? Mas esse não confiar, eu tive uma situação recente disso. Os nossos trabalhos são compartilhados no Drive, certo? E é no meu. Certo. São 3 pessoas. Eu fiz um projeto e só não terminei, assim, estava em andamento. Fiz o projeto e compartilhado com 3 pessoas. E uma dessas pessoas pegou o meu projeto, copiou, fez uma cópia literal, né? E fez uma melhor. Fez outras coisas dentro do projeto. E apresentou ele. Eu falei, mas peraí, você melhorou meu. Você melhorou ele. Só que poderia ter melhorado para nós 3. Poderia ter compartilhado, vocês pensado juntos, feito os 3 juntos, né? Todos os meus são compartilhados entre nós 3. Isso. Mas o das 2 não é compartilhado comigo. Daí. Então aí eu repensei, falei, peraí. Então, a partir de agora, eu não vou compartilhar. Isso. Só que isso me ofendeu, sabe? Se eu não gostei dessa minha atitude, eu falei, puxa vida, mas são 3 pessoas que trabalham com as mesmas coisas. Por que eu vou deixar de compartilhar por causa de uma atitude dela? Sabe? Eu fiquei repensando isso alguns dias, sabe, Wesley? Sei. Mas assim, não é meu isso. Porque nós trabalhamos juntas. Então não tem o porquê disso. Então eu voltei atrás e continuo compartilhando. Só que eu fico esperta, né? Sim. Assim, eu tô sempre sob alerta. Isso, você tá com a lâmpadazinha ali de cuidado acesa, né? Talvez uma conversa franca com as duas, sentar, gente, vamos trabalhar juntas. Sim, negativo. Ao invés de cada um pensar no seu, vamos fazer juntos, vamos apresentar juntos, as 3 vão crescer juntas. Mas elas não aceitam. Mas Assim, isso, talvez seja pelo grau assim, de experiência, mas eu tenho 50 anos. E ali cada um tem 22. sim, é imaturidade. Então, é imaturidade, sabe? Mas isso assim, ofende a gente, né? Sim. Porque eu não faria a mesma coisa, sabe? Sim. Não foi bem uma ofensa, pelo que a Dani Eu me conta. sinto ofendida. Foi um sentimento que a Dani tem, porque ela gosta da pessoa, se dedica. Eu não esperava, né? Talvez você estava até ajudando ela. E o meu lado maternal de acolher as duas, porque são mais novas, eu tenho mais experiência, né? Sim. Só que elas não reconhecem ainda isso, que elas não chegaram nesse grau. Mas tá vendo que isso aí cabe a elas? Sim. Entendeu? Depende de mim. Depende delas. Não é perda de tempo, é sofrimento desnecessário você sofrer pelas escolhas delas. É entender que essa escolha imatura não foi sua, foi delas. Você não tem o que perdoar. O que elas vão acabar perdendo? Porque eu, assim, tenho mais conhecimento de experiência, entendeu? Que eu posso estar ajudando, né? Mas aí O que vai acontecer? Isso, elas vão perder, porque elas vão deixar de aprender. É igual o estudante tá lá. Imagina um estudante universitário, tá lá. Aí tem que fazer um trabalho. O que ele faz? ChatGPT. É só isso, né? Aí põe a inteligência artificial para fazer para ela. Aí ela pega, copia e cola e entrega pro professor. Pode até ser que o professor aceite. Pode até ser que o professor não descubra isso. Mas o problema não é naquele momento. A pessoa não se sustenta, né? Olha? O problema é ir na hora que ela se tornar um profissional e tiver que fazer aquela ação que ela teve a oportunidade de fazer na faculdade para aprender, para o professor corrigir ela para ela aprender a fazer bem feito. Mas ela se tornar um profissional lá, se for um médico e tiver que fazer uma cirurgia ou um tratamento específico e errar, uma vida. E aí ela vai se arrepender amargamente porque ela poderia ter aprendido aquilo. Poderia ter se dedicado. Percebe que a gente planta, vem a consequência. Por isso que você não tem que preocupar. Pela imaturidade do outro, pela falha do outro. Você não tem que preocupar. Faz o seu melhor. E segue, entrega na mão de Deus. Quando essa maturidade começar a aparecer, a pessoa vai acabar reconhecendo. Não tem jeito.
Não tem jeito. Nós não controlamos o outro. Livre-arbítrio é uma lei universal. Está acima de nós. Então tire isso do seu coração. Esquecimento das ofensas é coisa das grandes almas. É isso que é o perdão, gente. Essa frase define o perdão. Esquecimento completo, ele refrisou. Eu vou ler de novo. Esquecimento completo e absoluto das ofensas. Não é do outro, não é do passado, é das ofensas. É isso, tá vendo? É difícil, né? A gente o orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Mas ele vai se tornar fácil quanto mais a gente praticar. É igual andar de bicicleta. No começo não é difícil pra caramba. A bicicleta não te obedece, ela te joga no chão toda hora. E o joelho vai embora, né? No chão. Com a repetição, com a persistência ali na bicicleta, de repente se domina ela. Você consegue se equilibrar. E aí, de repente, parece que ela é uma continuidade do seu corpo. Porque você repetiu até conseguir. É assim que a gente aprende. A gente aprende de duas formas, repetindo até alcançar o êxito, até acertar, ou então por uma questão de uma emoção muito forte. A gente aprende também por emoção. Tá? Então, o perdão, ou você consegue praticar ele numa situação muito difícil, ali você se liberta ali numa emoção muito forte e aprende, mas na maioria das vezes a gente vai ter que fazer por repetição. Perdão é repetição. Por isso que eu falei, talvez a gente começar a buscar praticar o perdão nas pequenas coisas, nas ofensas pequenas, vai ficando um pouquinho mais fácil. Sabe igual videogame? Primeira fase é mais facinho, você vai lá e passa. A segunda fase vem um desafio um pouco maior, mas você vai lá, passa, e a cada fase vai aumentando o desafio. Por que não fazer isso com o perdão? As pequenas ofensas a gente vai fazendo. No começo vai ser um pouco mais difícil, mas vai ficando mais fácil. Aí as ofensas um pouco maiores a gente vai começando a trazer também, aprendendo a perdoar. E conforme formos praticando, a cada dia a gente vai se tornando mestres profissionais em perdoar. É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Como conhecimento é bom, né, gente? Como é bom a gente estar aprendendo isso aqui. Como isso... Pensa, se todo mundo tivesse acesso a isso... Eu não estou falando porque eu que falei não, porque eu estou aprendendo. Tudo que estou falando aqui eu estou aprendendo também, tá? Boa parte do que estou falando aqui não está vindo de mim. Então eu estou aprendendo junto. Isso é bom demais. Dito isso, eu vou chamar o nosso amigo aqui de volta pra gente... Ó, eu nem tirei ele, tá ali, ó. Tô falando de chamar ele de volta, ele tá ali. Nem tirei ele. Tô ficando doido. Ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui, olha lá, falando, ô, qual é, meu? Eu tô aqui. Eu ainda estou aqui. Ai, ai. Nós vamos, galera, muito de time, embaixo. Oh, meu Deus. Hoje a parte de tecnologia aqui deu um pouquinho de BO aqui. Nosso YouTube falhou hoje, mas consegui gravar. Beleza. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Convido você a voltar a se conectar consigo mesmo e trazer aquela luz de volta, aquela irradiação a partir da gratidão, né? A gratidão pelo aprendizado, pela nossa reunião abençoada de hoje. E através da gratidão, voltar a irradiar a nossa luz, expandir a nossa luz, a nossa energia, né? A nossa essência. E através dessa irradiação,
nós vamos novamente nos conectando uns aos outros, formando novamente essa corrente de luz, essa corrente divina de gratidão e amor que nos conecta alma com alma. E nessa conexão em que fazemos entre nós e com os nossos mentores espirituais, te convido a usar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que, ao direcionar essa luz para o alto, que ela atinja os nossos protetores do planeta Terra, nossos mentores, os guardiões do planeta, que fazem parte do exército do Cristo, que eles possam receber essa nossa corrente de luz, potencializando com o seu amor infinito, e ao potencializar essa luz, eles possam devolver para o planeta, em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança que possam ser derramadas sobre o planeta agora, atingindo todos os nossos irmãos em humanidade. E ao atingir todos os nossos irmãos em humanidade, que eles possam receber essas gotas de esperança para se sentirem consolados, amparados, renovando assim a chama da esperança íntima de continuar caminhando. Os nossos irmãos que estão nas zonas de guerra e de conflito, os nossos irmãos que estão passando por a maior pandemia que já assolou o planeta Terra, que é a pandemia da depressão, dos transtornos psicológicos e emocionais. Pelos nossos irmãos que estão passando pela epidemia de dengue que está assolando boa parte do nosso país, que todos eles recebam essas gotas de chuva de esperanças. E em especial, nós pedimos para a nossa lista de oração, que as equipes espirituais possam visitar cada uma dessas pessoas, levando para elas um pouquinho a mais de amparo, de esperança, de medicamento, de força para continuar. Daniel José Fernandes, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Ana Clara Franco, Neide Alves de Deus, Selma Almeida Leal, nossa irmã, Kleber Antônio Leal, Pamela Cristina Almeida, Yuri Fukuda Leal, Vitor Tadassi Fukuda, Douglas Almeida, David de Paula, Adriano Dregédio, Leonela dos Santos, Alzira Cussi, Rayana Apolinário, Olívia Apolinário, Karina Lopes de Souza, Regina de Souza Costa, Domingos Ferreira Santos, nossa irmã Lia Tomazelli, Maria Medalha de Oliveira, Vera Lúcia de Oliveira, Bruna Graziela de Oliveira, Jade Maria Oliveira, Ian Vinícius Oliveira, Florença Augusto Oliveira, Safira Baroni Oliveira, Silva, Maria Cecília Silva, Pedro Henrique Melo, Raíssa de Cássia, Aldo Cássio da Silva, Lindomar Ferreira Gonçalves, Antônio Gonçalves Júnior, Paula Adriana Lubianchi, Tônia Maria Bezerra, Rita de Cássia, Christian Emanuele de Oliveira, Maria da Luz Aparecida, Marise Reis, Jovenília Matias dos Reis, João dos Reis e Edmar Marcelo da Silva, os nossos irmãos desencarnados, José Baltazar dos Reis, Eurípides Barçanufo Uliman, Ciro de Oliveira Santos, Enedina de Oliveira Santos, Robert Kennedy de Oliveira, Marlene de Oliveira Silva, Paulo Moreira de Souza e João Menezes da Cruz. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigei os nossos pensamentos
a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. E assim, quem quiser continuar com a gente agora vai para a leitura das psicografias recebidas. Geise, tem alguma aí para nós? Geise, tá aí? Oi, Wellington, tô aqui. Tem alguma... Você recebeu alguma coisa para nós? Recebi. Beleza. Tem 2 mensagens. Uma bem grande e uma menorzinha. Vamos lá. Essa bem grande é um bem grande puxão de orelha, eu acho. Vamos lá. Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus alcance o coração de cada um de vós. Estão necessitados dela. Muitas turbulências e revoltas se encontram em vossos pensamentos. Rotineiramente cultivam a ideia de que este mundo está perdido e que não tem mais jeito. Em muitos pensamentos que alimentam, estão presentes julgamentos sobre atos, falas e pessoas. Muito se questiona o quanto se precisa de mudar, o quanto se precisa melhorar nesse mundo. E em muitos momentos sentem a necessidade de fazer alguma coisa, como se a felicidade do mundo pudesse depender de um gesto seu. Como se você soubesse o que é melhor para todos e não o outro. Opiniões divergentes, contraditórias, e cada qual, com sua opinião, acredita saber o que é o certo. Convido hoje, meus irmãos, a uma reflexão. Cada um, com o seu ponto de vista, está mesmo certo dentro da sua realidade de experiências. Porém, em meio ao orgulho e à vaidade, distorcem as próprias opiniões, a fim de solucionar intempéries cometidas por outros. Cada qual pode estar certo sobre o que acredita ser melhor para si, mas tem que discordar sobre o que é melhor para o outro. Dentro da vossa ingenuidade de acreditar ser soberano em vossas crenças, esquece que todos aqui estão em situações evolutivas parecidas, vivendo em um mundo de provas e expiações. Portanto, a vaidade que vos rouba a sensatez da humildade vos faz acreditar ser a salvação de um mundo perdido, ou que, pelo menos, vossas ideias podem se sobressair ao do outro. Não venho aqui defender um ou outro ponto de vista. Como disse, todos estão relativamente certos dentro das vivências que tiveram. Mas quando se pensa em coletividade, precisamos, acima de tudo, cultivar o respeito. Respeito, sobretudo, em relação ao que o outro faz da própria vida. As tragédias que testemunham, sejam naturais ou provocadas pelo ser humano, são experiências às quais as pessoas envolvidas precisam passar, e de nada vale a vossa opinião sobre o que acontece ou deixa de acontecer ao irmão que possa ter praticado um ato impensado. A justiça dos homens está na mão
de quem se deve, e a de Deus jamais falhará. Como sabem, se no vosso passado já não estiveram no lugar daquele irmão perdido em suas derrotas morais, respeito, irmãos. Não se esqueçam dessa palavra. O amor ao próximo não é possível sem o respeito às suas dores. E apenas a Deus cabe o julgamento. A nós, servos humildes, nos cabe orar para que a luz se faça nas trevas. Tempos recentes vivenciam notícias calamitosas, mas isso não significa o fim dos tempos, mas sim tempos de oportunidades derradeiras a irmãos que necessitam de auxílio para se regenerar. Aos que assistem à queda de um irmão nas trevas, cabe apenas orar e mentalizar energias de refazimento e evolução. Todos necessitam de auxílio, principalmente os doentes pelas moléstias morais. Convido, irmãos, a olhar o vosso mundo com os olhos do Espírito, que sabe da pluralidade das existências e que entende as vossas limitações no quesito julgamento, reconhecendo que estão todos em uma escola bendita, mas com desafios inerentes às vossas necessidades. Se querem mudar o mundo, recolham-se para dentro de si e comecem a reforma em si mesmo. Garanto a vós que essa reforma não acabará antes do retorno à pátria espiritual. Um abraço fraternal a todos, irmãos, que, como nós deste lado, buscam encontrar a si mesmos a cada desafio superado. Fiquem com Deus. A última. Saudade, palavra amiga. Derradeiro sopro de vida material é sempre acompanhado de dores, lutos e sofrimentos. Perpetuam a ideia da finitude como se ela fosse real. Regozijemo-nos, irmãos, louvando a Deus a oportunidade do renascimento. Porque quando um corpo de carne se desfaz, renasce na pátria espiritual um irmão querido, que reencontrará com entes amados, com o trabalho edificante, com o refazimento após longa jornada de desafios terrestres. A saudade é amiga porque nos traz lembranças queridas. Desejo de estar perto e a consciência que para alcançar esse desejo, o melhor caminho é trabalhar no próprio adiantamento moral. Quem vai desse mundo fica saudoso pelo que fica. Quem retorna lamenta o que deixa. E assim a roda da vida gira cada dia mais em favor da evolução. Portanto, irmãos, não se esqueçam que a luz divina nos acompanha e que a saudade é a nossa companheira. Chegará um dia de reencontros, todos juntos em mundos iluminados. Mas para isso, trabalhemos incansáveis pela nossa evolução. Que Jesus nos ampare nessa jornada. Enfim. Gratidão, Geise. Eu que agradeço. Muito bom. Realmente a primeira foi uma paulada, né? Foi. Eu senti escrevendo, a paulada já foi. Sentiu uma chicotada aí. Né? Quem vai vir primeiro? Evita de pôr a mão na mesa, dá para não balançar. Que fica balançando a câmera. Sim, senhor. Boa noite a todos. Então, primeiro fez essa flor aqui. Não sei se dá para ver. Ó. Aí teve esse desenho aqui. E vocês não fazem pergunta difícil, não. Aí teve esse desenho aqui. Com a mensagem. Ah, mamãe, quanta saudade sinto de você. Estou com a minha avó, estou feliz, e esse desenho é para você matar a saudade e acalmar seu coração, de sua Anjinha Duarte. Detalhe, ela é canhota, e porque queria escrever com a mão esquerda. Eu falei, não dá, amiga, hoje não dá. Aí veio uma mensagem assim,
Uma longa história é contada e o que podemos ter de melhor é o nosso presente. E que muitas das vezes ficamos com os pensamentos vagos ao léu. E às vezes precisamos buscar o aqui e o agora. Lembre-se que o passado é somente para aprender. E que o amanhã você nem sabe o que vai acontecer. Então coloque metas, mas não tão distantes. Agradeça a Deus por ter 24 horas para viver todos os dias. Levante a cabeça e faça diferente, de um amigo da casa. E o meu foi só. Só cuidado aqui, ó. Nossos coleguinhas deixaram um presentinho para nós. Boa noite, pessoal. Vamos lá. 2 mensagens. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quem são os próximos? Se levarmos em conta outro ensino de Jesus, aquele da oração, temos que perceber que o próximo, na verdade, é o mundo todo. Quando Jesus nos ensinou a orar, disse: Pai nosso que estais no céu. Isso nos igualou, nos colocou na condição de próximos um dos outros, pois somos todos filhos de um único Pai e vivemos todos debaixo do mesmo céu. Mas voltemos ao próximo. Pergunto: quem é o mais próximo de você? Aquele a quem você deve amar depois de Deus, segundo o ensino do Mestre? A resposta pode parecer estranha, pois, segundo a oração, devemos amar primeiro a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então, meus queridos, o próximo mais próximo a você é você mesmo. Portanto, ame-se para poder amar ao outro. Não se esqueça que não podemos dar aquilo que não temos. Se não tenho amor por mim, se não me vejo bom o bastante, se não vejo o meu potencial, se não me enxergo como criação perfeita de Deus, nunca verei isso em meu próximo. Mas não importa o quão perto ele esteja. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe e sempre esteja próximo de você. Aí um amigo. A outra, a Semana Santa. A Sexta-feira Santa é estranha. Segundo a tradição, é santa, pois foi o dia em que Jesus desencarnou. E devemos santificar o dia com ações materialistas. Não comemos carne, honrando o corpo do Mestre. Um dos seus ensinos nos diz que não é o que entra pela boca que faz o homem puro. O sábado é de aleluia, e para comemorar malhamos o Judas, o traidor, esquecendo o amor ao próximo e o perdão. No domingo, a mesa farta, os ovos de chocolate significando o renascimento. E no dia seguinte, voltamos a sermos adultos e esquecemos que renascemos no domingo para nos modificarmos. Realmente a Semana Santa talvez não seja assim tão santa. Excelente, adorei essa mensagem. É isso. Adorei essa mensagem. lá, trovador, isso aí. Foi muito parecido com o Silas. Né? Cuidado aí, ó. Tem uma herança. Presente dos nossos amiguinhos. Vamos lá, boa noite, internautas, amigos e irmãos. Dias virão em que o planeta Terra será tomado pela verdadeira luz que emana dos auspícios recônditos do universo. Almas afins habitarão o vosso planeta, que darão junto de muitos a entrada à morada de irmãos fraternos que se guiam sob o comando de almas amigas, reconhecendo o verdadeiro amor universal. Hoje, a transmutação em massa de irmãos que ainda se encontram em fase embrionária necessitam de auxílio dos dois planos, para que com segurança possam ser encaminhados
a mundos de teor vibratório compatíveis à realidade espiritual, individual e coletiva, onde a triagem, sob o comando de espíritos abnegados, dará condições para que se aportem a planetas escola de acordo com sua graduação psíquica e espiritual. O trabalho é árduo, mas envolto de amor, num clima amoroso de paciência, recolhendo com carinho e atenção cada viajor à sua estação de embarque e levando-os à sua estação de embarque, rumo ao seu destino, de acordo com a evolução adequada a cada caso, a cada agrupamento. Contamos com a colaboração de várias colônias que nos disponibilizam médicos, enfermeiros, terapeutas e centenas de padioleiros e voluntários para que juntos, incansáveis e resolutos, possam auxiliar da melhor forma possível o translado dos nossos queridos irmãos. E na oportunidade, pedimos que se imunem de misericórdia e auxílio aos irmãos que se encontram desorientados e sem perspectivas de se reequilibrarem, com descrenças e sem rumo. Pois aquele que não tem Jesus por seu guia e não acredita na paternidade de um Deus amoroso e justo, por mais que tentem seguir vivendo, encontram-se mortos-vivos. Vamos ver aqui. Sem Deus e a luz redentora do nosso guia e protetor, darão voltas e mais voltas, sem achar o verdadeiro caminho, verdade e vida. Irmãos, ânimo, boa vontade e amor. Estamos juntos e juntos alcançaremos a nossa meta. Sou o irmão e amigo de sempre, Luiz Fernando. Dá uma cocada. Pessoal, é isso então, graças a Deus, mais uma noite abençoada, de muitos aprendizados, e eu agradeço a cada um de vocês, presentes, pessoal da internet, Jesus abençoe, e se Deus quiser, semana que vem a gente está firme aqui de novo. Muito Boa noite.